Então vamos lá, vamos matar isso aqui. Primeira aula, atividade e inteligência, nosso foco total, Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados, beleza? Eu vou usar a caneta do slide mesmo e vamos nessa. Tem verde aqui? Tem verde. Pronto. Vamos nessa, atividade e inteligência. Sumário, vamos ter tudo isso aí e é o que basta, tá? Doutrina da atividade de inteligência, a PNI, a RENI, ENINT, né? SISBIN, PNISP, a Estratégia Nacional de Inteligência, a INISP, Segurança Pública, Produção de Conhecimento e o Controle da Atividade de Inteligência no Brasil, que é feito pela CCAI, beleza? Então, do começo, para o que interessa. Noções sobre a atividade de inteligência em estudos e aspectos doutrinários. Por quê? Primeira parte, estudos e aspectos doutrinários. Segunda parte, visão de legislação, beleza? Então, a inteligência tem como função primordial disponibilizar conhecimentos a respeito da ameaça representada pelo crime estruturado, dar suporte às investigações de crime e assegurar melhores condições de sobrevivência operacional ao homem da ponta de linha, que é o policial que está em contato com o criminoso. Para isso serve a atividade de inteligência. Então, inteligência policial versus a inteligência de segurança pública. A inteligência policial é para dar suporte às investigações de crimes e atividades criminosas. A inteligência de segurança pública é a produção de conhecimentos, planejamento estratégico, tático e operacional, são as 3 camadas, para garantir a segurança coletiva e os direitos individuais do cidadão. Beleza? Para falar de atividade de inteligência, a gente tem que saber o que é a inteligência competitiva, que nada mais é que uma ferramenta que dá suporte ao planejamento e à decisão empresarial, subsidiando tomada de decisões estratégicas. Aqui a gente está falando de inteligência empresarial, corporativa e a sua origem competitiva, né? Que se deu pelos métodos utilizados pelos órgãos de inteligência governamentais, que visavam basicamente identificar e avaliar informações ligadas à defesa nacional. Assim surgiu a inteligência competitiva. Noções do serviço de inteligência. É um processo contínuo, sistemático e ordenado que permite analisar problemas e situações complexas, produzindo conhecimentos, que são os documentos de inteligência, tá? Docs de inteligência. Vamos estudar o que é um processo contínuo, sistemático e ordenado. Contínuo dá para traduzir aqui como permanente, tá? Que é um dos princípios permanente da atividade de inteligência. Ele não cessa, ele está sempre acontecendo. Dado, informação e conhecimento. Correlação com a matéria informática. Dado é a matéria-prima. É o fato bruto. Beleza? Informação é o processamento dos dados brutos, de acordo com a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. SIDA ou dica para decorar.
o grau de informação. Conhecimento. Produto acabado da atividade de inteligência. São os resultados, são os documentos propriamente ditos. Aqui, ó, produção de conhecimentos é a produção dos documentos. Beleza? Que são 4 os conhecimentos. Quais sejam? Informe, informação, apreciação e estimativa. Tipo de conhecimento de inteligência: informe, informação, apreciação e estimativa. A diferenciação entre eles leva em conta os seguintes fatores. Estados em que a mente humana pode apresentar-se em relação à verdade, ou seja, certeza, opinião, dúvida ou ignorância. 2. Diferentes graus de complexidade do trabalho intelectual. E 3. A situação temporal, as situações passadas, presentes ou de projeções, desdobramentos para o futuro. Beleza? Então a diferenciação entre informe, informação, apreciação e estimativa, muito importante, se dará com base nesses 3 fatores: estados em que a mente humana se apresenta, graus de complexidade do trabalho e a situação temporal. Os estados que a mente humana pode apresentar é certeza, opinião, dúvida ou ignorância. Os graus de complexidade do trabalho intelectual: muito complexo, pouco complexo, médio complexo. E a situação temporal: passado, presente ou projeções futuras. Esse é o termo utilizado pela doutrina. Ok? Mais uma vez, tem que decorar: informe, informação, apreciação, estimativa. Agora, como e o que é cada um desses? Quais são as características deles? Informe é o conhecimento resultante de juízos formulados que expressa o estado de certeza, opinião ou dúvida. Os 3. Sobre fato ou situação passado ou presente. 2 momentos. Ou seja, estamos falando aqui de estado em que a mente humana pode se apresentar e a situação temporal. Estado em que a mente humana pode se apresentar, certeza, opinião ou dúvida, para informe. Situação temporal, passado ou presente, para informe. Beleza? Então ele é um 3x2. Certeza, opinião ou dúvida, passado ou presente. Resulta da avaliação de situação ou fato passado ou presente quanto à idoneidade de sua fonte e à veracidade de seu conteúdo. Resumo de informe é juízo formulado, é estado de certeza, opinião ou dúvida e é passado ou presente. Informação: conhecimento resultante de raciocínio e que expressa certeza do analista frente à verdade, sobre fato ou situação passado ou presente. Estado em que a mente se apresenta, certeza. Situação temporal, passado ou presente. Certo? Voltando, informe. Situação em que a mente se apresenta, certeza, opinião ou dúvida.
estado temporal, situação temporal, passado ou presente. Informação, estado em que a mente se apresenta. Raciocínio que expressa certeza. Situação temporal, passado ou presente. Na produção do conhecimento de inteligência, informação, serão utilizados apenas dados A1, que são dados oriundos de fontes idôneas, cujo conteúdo tenha sido confrontado também por outras fontes. Dados A1 é o termo utilizado na produção de conhecimento, tá? Eu acho que não precisa. É bom saber, mas não... acredito que não vai cair. Então, resumo de informação é um raciocínio que contempla interpretação. É a certeza do analista sobre passado ou presente. Beleza? Informações claras, características claras sobre informe, sobre informação. Avante para apreciação. A apreciação. Conhecimento é resultado de raciocínio que expressa o estado de opinião do analista frente à verdade sobre o fato de situação passado ou presente. Estado em que a mente se apresenta. Opinião. Situação temporal. Passado ou presente. Ele é 1/2 igual a informação, porém o estado que a mente se apresenta na apreciação é opinião. O estado em que a mente se apresenta na informação é a certeza. Admite projeções que resultam tão somente na percepção do analista acerca de prováveis desdobramentos ou consequências do assunto analisado dentro de um horizonte temporal máximo de 1 ano. 1 ano é o tal do futuro imediato. E aqui, consequência está com trema, porque a fonte que nós tiramos é fonte raiz, é fonte confiável, é doutrina. Doutrina que as bancas vêm adotando e não vem ficando, e não é obsoleto, né? Então, resumo de apreciação, raciocínio, opinião do analista, passado ou presente e admite projeções para o futuro imediato. Então, aqui sobre a situação temporal, a gente pode botar até 1/3, né? Que é passado, presente e admite projeções dos prováveis desdobramentos, que é o futuro imediato. Futuro imediato, que é um lapso temporal de 1 ano. O último conhecimento, estimativa. Conhecimento elaborado por uma equipe de analistas que expressa o estado de opinião do grupo sobre evolução futura de fato ou situação. Então, ele é 1 por 1, né? Estado da mente, opinião. Situação temporal, futuro. Aqui não é o futuro imediato. Aqui é o futuro imediato. Logo, estamos falando de um lapso temporal de 1 ano. De mais de 1 ano, né? Um lapso temporal maior de 1 ano. Exige dos analistas o completo domínio das técnicas e métodos utilizados para a elaboração e acompanhamento de cenários prospectivos. Então, resumo: raciocínio, opinião do analista, futuro. Beleza? Um breve resumo aí, um recorte da nossa bibliografia. Informe,
informação, apreciação e estimativa. Informe a juízo de valor para os 3 estados da mente, para duas situações temporais. Informação, apreciação e estimativa são raciocínios do analista. Informação, estado da mente, certeza, situação temporal, passado ou presente. Apreciação, estado da mente, opinião. Estimativa, estado da mente, opinião. Apreciação, situação temporal, passado ou presente. Estimativa, situação temporal, futuro, aqui para a situação temporal da apreciação são admitidas projeções futuro imediato. Lapso temporal até 1 ano. Vamos dividir a aula. Vou parar por aqui, essa primeira parte, certo? E a próxima aula a gente vai ver os documentos de inteligência.